Ok. Dando início à nossa primeira aula, ok, eu denominei de conceitos iniciais. Provavelmente vocês já viram lá no Cigará, eu postei ontem. Tá? Conhecer basicamente o sistema de controle gerencial e entender a importância de gerenciamento de desempenho dentro de um caso de uma empresa, no nosso foco, né? Uma empresa industrial. Tá? Porque a organização ela deve ter uma organização prévia, a empresa deve ter uma organização prévia do ponto de vista econômico-administrativo. Certo? Ela tem uma organização com qual a finalidade da empresa? Então, parar para analisar, né? Dá para analisar do ponto de vista contábil e econômico da coisa, a finalidade da empresa, o empresário, né? Ele tem o objetivo de ter lucro, sendo curto e direto. Nenhum empresário vai abrir, vamos ser honestos, vai abrir uma empresa que não tenha a finalidade, ele partindo do princípio que a finalidade é uma empresa privada com fins lucrativos, tá? Ele vai querer o lucro, vai almejar o lucro. E essa empresa, né, essa empresa vai ter uma organização do ponto de vista econômico administrativo, que ele vai reunir pessoas, tá? Patrimônio, o titular, no caso, o empresário, e ele vai desenvolver ações administrativas e operacionais, eu ainda acrescento, com um fim determinado. Okay? Qual seria esse fim determinado? Eu seria lucro. Tá? Se eu não tenho esse objetivo, eu posso ser uma empresa sem fins lucrativos, aí é uma outra história, mas não é o foco do nosso caso, da nossa disciplina. Tá? E a organização, a empresa como um sistema, ela é vista como um sistema. Por quê? Ela considerar a entidade como um sistema de atividades é entender que as atividades representam o centro da gestão empresarial. É o fazer acontecer do dia de empresarial para atingir aquele objetivo macro que é delimitado inicialmente. São elas responsáveis, essas atividades, pelo fluxo positivo ou negativo, e não há produção e comercialização nem prestação de serviço sem as atividades administrativas, econômico-administrativas. Certo? Se tenho de um lado as operacionais que são importantes, tenho. Do outro lado, eu também tenho as atividades econômico-administrativas que fazem a empresa também funcionar. O estudo dessas atividades faz com que o gestor, no caso, o diretor, o CEO, seja lá qual for a denominação, ele conheça melhor o desempenho global da organização, facilitando as tomadas de decisão. Essa tomada de decisão, que é o nosso foco do ponto de vista contábil, ela só vai poder ser tomada da forma correta, da melhor forma possível, né, se eu tiver informações. Aí eu volto lá para o início da contabilidade. Né? A contabilidade tem uma finalidade, né, no caso, fornecer informações úteis e relevantes para a tomada de decisão, dentre outras finalidades que se diz, né? Mas a principal é essa. O que adianta ter uma contabilidade que não funcione para fins gerenciais? Que não me dê ou que não demonstre a real situação. É muito que a gente fala da tempestividade. Se eu não tenho uma informação tempestiva, provavelmente eu não vou tomar as melhores decisões, na figura de gestor da empresa. Né?
Mas o que é danado essa atividade empresarial? Okay? A organização como sistemas de atividades, ou seja, atividade é um conjunto de tarefas, atividade empresarial, decorrente da combinação de recursos humanos, pessoas, recurso financeiro, a grana, né? Materiais e recursos financeiros e materiais e tecnológicos, desculpe, que visem a produção e comercialização ou prestação de serviço. Se eu olhar para uma empresa industrial, qual a finalidade de uma indústria? Ela é simplesmente o que, é que ela faz? Na entrada, ela pega aquela matéria-prima, certo? Isso é um pensamento geral, não estou especificando atividade, qual o tipo de indústria que ela é, mas ela pega aquela matéria-prima, ela passa por um processo de transformação, certo? Ou de produção, e no final eu tenho o meu produto. Esse processo inicial, basicamente, eu vou ter o que ali? Eu vou ter matéria-prima, mão de obra, materiais diretos e indiretos. 3 básicos, tá? O que eu vou pegar nesse processo de transformação? Transformar em um produto. Ou seja, eu tenho o tecido, por exemplo, tenho o tecido, tenho a mão de obra, os trabalhadores, e tenho os materiais indiretos, linha, enfim, que for necessário. Para eu poder chegar no final e produzir, eu tenho que transformar esses materiais em uma camisa, por exemplo, o meu produto final, ou calça, seja lá qual for o produto que eu venha a produzir naquela indústria. Tá? Então, é essa a ideia. Aí sabemos que as entidades são organizações constituídas com a finalidade lucrativa ou não. No nosso caso específico aqui, a gente foca nas atividades, nas empresas com finalidade lucrativa. Visando atingir o seu fim, elas produzem e vendem bens ou prestam serviços. No nosso caso específico de industrial, produzem. Tá? Por exemplo, indústria de confecção, ela fabrica uma camiseta Intergal, pode exigir, como por exemplo, comprar, receber e armazenar tecidos, transferir o tecido do almoxarifado para o departamento de corte, cortar o tecido, costurar, bordar, dar o acabamento e estocar, e etc. Aqui é uma linha básica, no caso de produção de por exemplo, uma camisa. Tá? São os que a gente chama lá em contabilidade de custo de departamentos. Vai entrar no departamento de corte, depois vai para a área de costura, vai para a área de pintura, caso tenha algum detalhe, e assim sucessivamente. Aí, a redução, se eu tenho essa produção aqui, se eu tenho uma finalidade de lucro, certo? Se eu estou, nesse caso aqui, utilizando materiais, mão de obra, materiais indiretos, para essa produção, qual a ideia que eu tenho? Qual a necessidade, aliás, qual o objetivo que eu tenho? Que eu produza a melhor camisa possível pelo menor custo possível. Certo? Essa é a ideia. Como eu vou equalizar isso, certo? Eu vou ter que trabalhar os meus custos. Okay? Como esses custos vão ser trabalhados, aí é o X da questão. Eu consigo uma matéria-prima mais barata em um determinado fornecedor? Eu consigo melhorar o meu processo produtivo
para fazer com que esse processo produtivo seja mais ágil e com menor desperdício, são questões que eu vou ter que avaliar, e eu só posso avaliar isso se eu tiver a boa e velha informação de custos. Se eu não tiver, eu vou estar dando, popularmente, vou estar dando morro no escuro. Okay? Aí a redução de custos deve ser uma das principais metas de gerenciamento da organização. Né? É claro que existe uma linha tênue entre reduzir custo e a qualidade do produto. Certo? Eu tenho que preservar a qualidade do meu produto em contrapartida de redução ou a melhor performance dos meus custos, tá? Ou seja, com qual objetivo? Pois menores custos traduzem maior competitividade e lucratividade. Consequentemente, eu vou ter uma folga, entre aspas, certo? Para poder reduzir preços. Aí você pergunta, tá, eu vou reduzir os custos e vou reduzir o preço. Qual a vantagem nisso? Se eu poderia ganhar um pouco mais, tendo em vista que eu tenho um preço, um custo menor. Mas aí vem a pergunta, né? Mas a redução dos preços não vai afetar o lucro? Eu diria que depende. Depende da forma que você olha. Também depende da capacidade produtiva da empresa. Como assim? A queda no preço de venda nem sempre resulta na queda da lucratividade. Porque às vezes a redução do lucro unitário, se eu ganhava 20, passei a ganhar 15, a minha margem, mas em compensação eu passei a vender mais. Ou seja, até que ponto a quantidade de peças que eu aumenta, aliás, a quantidade de peças vendidas com uma redução, com um custo menor e um preço menor, não vai determinar uma lucratividade igual à anterior. Alguém quer falar? Bom, eu desativei o som. Não falou. Se quiser falar, Isa, pode abrir novamente o som, tá? Acho que você bateu no equipamento aí e deve ter ativado o som. Ok, gente? Então tem que se avaliar, porque algumas vezes, né, você pode reduzir o custo, reduzir o custo, consequentemente, reduz o preço de venda, caso você queira ganhar competitividade, e você passa a ganhar no giro, certo? O que não dá é o que a gente fala normalmente, que é queimar o preço, né? Reduz o preço, praticamente zera a tua margem de lucro em determinado produto só para conseguir entrar no mercado. É uma estratégia, mas até que ponto você suporta, certo? E até que ponto essa estratégia é válida para entrar no mercado? É a melhor no teu caso? É se avaliar. Qual a importância de avaliar constantemente as atividades? Poxa, será que eu estou gastando muito? Será que tem muita gente no administrativo? Será que não precisava, poderia fazer enxugar o quadro? É a palavra normalmente se coloca, né? O estudo constante das atividades desenvolvidas na entidade possibilita o quê? Um incremento de algumas, a criação de outras e a descontinuidade daquelas improdutivas. Aqui eu já estou falando de uma questão de
de gestão bem mais evoluída. Até que ponto aquela unidade, aquela filial ou aquele setor está contribuindo para o lucro da empresa? Aí já seria uma contabilidade por responsabilidade, seria uma coisa mais à frente. Tá? Poxa, será que aquela filial que só dá prejuízo é realmente interessante eu continuar com ela? Tem que se avaliar. Ou será que uma nova tecnologia que eu venha implementar, eu consiga enxugar os custos? Exemplo, cinema. Eu observei isso quando eu fui agora no final de semana. Com a finalidade de enxugar o quadro, né? O cinema que eu fui, ele aboliu aquela fila de caixas para você comprar um ingresso manualmente. Ele simplesmente substituiu aquelas pessoas que estavam ali vendendo, né, atendendo os clientes por máquinas, pelos guichês, e quem não é adaptado ao guichê, eles incorporaram a loja lá, a Bomboniere, que eles chamam, né, também a venda de ingressos, além da venda de, de guloseimas, né? De refrigerantes, de pipoca. O que aconteceu aí? Provavelmente a empresa verificou, olha, crise, que é o que simplesmente vão alegar, vão falar, olha, a gente pode melhorar o processo. O processo não necessariamente precisa de 3, 4 pessoas atendendo. A gente pode direcionar os nossos clientes a comprarem nos guichês de autoatendimento e aquele que não se sinta bem ou que não consiga manusear corretamente a máquina, vamos direcionar ele para o mesmo colaborador que vende a pipoca, ele também vai vender o ingresso para o filme. Olhando do ponto de vista do empregado, isso não é legal. São 3, 4 empregados a menos, né? Funcionários a menos. Se olhar do ponto de vista empresarial, a empresa fala, poxa, estou reduzindo o meu custo. Aí, até que ponto isso é legal depende da tua visão, mas é uma estratégia. Ou seja, eu estou aproveitando melhor os recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos na empresa. Certo? A organização e seus clientes, ou seja, toda organização, são constituídas para produzir, comercializar bens e ou prestar serviços visando a satisfação de quem? Do cliente, pelo menos no papel. Tá? Pode até não ser na realidade, mas no papel a missão é essa. Por quê? Cliente insatisfeito não compra, ele não volta, ele procura outra empresa. Aí, se a organização não vender seus produtos, ela não sobreviverá. Empresa sem cliente, sem venda, não tem para onde correr. Quebra. Tá? Ainda que não tenha finalidade lucrativa, sua continuidade será inviável se não houver pessoas que queiram ser beneficiadas com seus bens ou serviços. E os fornecedores buscam o quê? Eficiência, qualidade e lucratividade. Fazer com que essas três perspectivas andem alinhadas é a chave para o sucesso. Certo? Porque clientes buscam o quê? Qualidade, preço e serviço. E qual a consequência aqui? Se eu tenho eficiência, provavelmente eu vou ter um preço melhor, certo? Qualidade, certo? Eficiência também eu vou ter um serviço melhor.
Se eu tenho tudo isso, o que eu vou conquistar quanto empresa? Uma maior lucratividade. Ok? Então, aí vem a pergunta que não quer calar. Como equilibrar esses interesses? É a grande questão. Alguém quer colocar alguma coisa, pessoal? Vocês estão calados? É importante. Isso me fez lembrar o cálculo do Gauss, se não me engano, que é o grau de alavancagem da empresa, que a gente faz, né, o cálculo se diminuir o valor, aí vai talvez diminuir o lucro, mas talvez o produto seja melhor, alguma coisa assim, se eu não me engano. Exato. O GAL. Grau de alavancagem operacional. A sigla. É essa a ideia. Você tem que equilibrar. Se você não equilibra esses três fatores aqui, como eu coloquei inicialmente, eu diria que principalmente esses dois, a eficiência e qualidade. Não vai ser nada legal se você não conseguir ser eficiente com qualidade. Também não adianta eu ser eficiente demais e não ter qualidade nenhuma. Certo? Não adianta eu ser eficiente, entregar o produto ao menor custo possível, mas aí tá, aí vai chegar um ponto que o cliente vai falar, beleza, é bonito, é barato, mas não presta. Qual a consequência? Você não volta. Você, cliente, não volta. Ok? Aí, como organizar, né? Aliás, como equilibrar? É importante considerar que melhores resultados alcançarão os gestores quando procurarem desenhar seus processos de produção, pensando sempre na satisfação do cliente. Aqui, processo de produção. Certo? É claro, para chegar a atender a satisfação do cliente, eu tenho N fatores. Certo? Eu diria que o principal é ter um processo produtivo enxuto, com poucas perdas ou nenhuma. Eu diria que nenhuma é um mundo perfeito, mas o mínimo possível para poder ter os melhores resultados. Aí, afinal, todo o esforço necessário para produzir o melhor com o menor custo possível somente será compensado se o produto agradar o cliente. Aí, objetivos são as metas que a organização sempre propõe atingir, e quem define os objetivos para a organização são os proprietários ou os altos executivos. Aí você fala, tá, beleza. Às vezes, as metas, os objetivos instituídos por esses cidadãos aqui fogem um pouco da realidade, tá? Mas foram desenvolvidos, né? Tentaram implementar da melhor forma. E o principal objetivo das organizações econômicas é, sem dúvida, promover o retorno e a remuneração adequada do capital investido pelos seus proprietários. Em outras palavras, lucro, dividendos, certo? Valor da empresa e assim sucessivamente. Entretanto, para alcançar esses objetivos maior, além de propostas de caráter social, que também geram importantes pontos para a organização, elas têm outras metas fundamentais a cumprir, como atender às exigências do cliente, de empregados e da própria comunidade. Diria que aqui, em primeiro ponto, sendo bem honestos, o principal aqui é as exigências do cliente. Claro, tem que se cuidar da imagem da empresa. É também, se eu olhar por um viés
da área de recursos humanos. Os empregados devem estar satisfeitos, né? Porque até mesmo se o empregado não está satisfeito, ele não atende bem, ele não é produtivo e, consequentemente, vai trazer problemas para a empresa. Aí o sistema de planejamento e controle organizacional é fundamentado nos objetivos definidos pela própria organização. E o controle organizacional consiste na atividade de avaliar o desempenho de todas as unidades. Aqui é onde os custos entram, no caso da empresa industrial. Tá? Ela serve, no caso, serve para fazer esse controle de desempenho. Até que ponto a empresa está atendendo as expectativas ou não. E um sistema de contabilidade gerencial desenvolvido para ser aplicado em determinada organização não serve de padrão para outra. Normalmente não. A ideia é essa. Você pode até pegar o escopo maior de uma para outra, mas você vai ter que fazer sérias adequações. Não adianta eu tratar uma empresa de grande porte aliás, uma empresa de pequeno porte com métricas e formas de avaliação de empresa de grande porte. Vai dar problema. Certo? Não diria em todos, mas em alguns, em algum momento. Então, como os gestores saberão se a organização está ou não atingindo as metas fixadas? Essa é outra pergunta que não quer calar, né? O desempenho das organizações precisa ser avaliado constantemente. Para isso, elas não podem prescindir de um bom... Aliás, elas devem ter um bom sistema de controle. Se eu olhar as métricas de desempenho lá em análise de demonstrações, vocês estudaram algumas, né? Questões de lucratividade, de retorno sobre investimento, e aí vai. São métricas de desempenho para fins lá da atender, para verificar aqueles objetivos específicos. Se eu olhar para a área gerencial, para a área de custos, eu vou ter outras métricas, certo? Que vão ser avaliadas, que vão ser utilizadas. Por meio do acompanhamento do desempenho, que os gestores saberão se a organização está atingindo ou não as metas. É aquela coisa, eu não consigo gerir o que eu não controlo. Certo? Não tem como. Vai dar problema. No caso aqui, esses indicadores de desempenho são medidas, certo? Que utilizadas pelos contadores gerenciais para avaliar como a organização cumpre suas metas. Aqui vale salientar que são indicadores não necessariamente financeiros, tá? Existem indicadores financeiros e não financeiros dentro da contabilidade gerencial, dentro de uma organização industrial também. Tá? Aí, para cada tipo de atividade ou meta desejada pela organização, deve selecionar um ou mais indicadores. E o custo é a mais antiga e, sem dúvida, a mais importante medida de desempenho utilizada na contabilidade gerencial. O bom e velho custo do produto, custo da produção, custo do produto acabado, e aí vai. Então, para melhorar a eficiência, é só cortar custos? E aí, o que vocês acham? É só cortar ou não? Obrigado pela resposta. Na verdade, você tem que passar por toda uma análise, né? Ver se realmente está precisando cortar ou mudar algum tipo de, digamos assim, não tem quando a gente agrega valor ao produto? Mais ou menos assim nessa linha. Não seria exatamente cortar, né? É melhorar o desempenho, Patrícia. Assim, quando a gente fala cortar custos,
tem alguns custos, você pode até reduzir, mas chega um ponto que você não tem mais para onde correr. Não tem mais para onde enxugar, vamos dizer assim. Então, é melhorar o desempenho. É agregar valor ao meu produto, é uma saída, tipo, o que eu posso fazer do ponto de vista empresarial para melhorar a lucratividade. Exemplo, aviação civil. Tá certo? Não é a indústria da aviação civil, né? Que falam assim. Quem andou de avião dos últimos 30 anos para cá viu a mudança que aconteceu, drástica. 30 anos atrás, muitos de vocês provavelmente estavam nem vivos, mas era um oba-oba. Tipo, tinha pouca concorrência, a condição, os voos tinham vários benefícios, que com o decorrer do tempo, vários benefícios, tipo alimentação, lanches fartos, enfim, tudo que o passageiro quisesse. Com o passar do tempo e com o caixa das empresas, né? Essas empresas antigamente, Varig, VASP, quebraram todas por gestão. O que aconteceu? O mercado começou a ter novas empresas e o cliente passou a querer uma passagem mais barata. E as empresas começaram a ver que ou ela cortava algumas coisas, ou melhorava, no caso, o desempenho delas, ou elas vão quebrar. Certo? Começou, tipo, diminuir o espaço entre cadeiras. Por quê? Para caber mais cadeiras. Consequentemente, eu levo, sei lá, 8 pessoas a mais, por exemplo, em cada voo. São 8 pessoas pagando a mais. Diminuiu a quantidade e a qualidade dos lanches. Diminuiu. Vamos começar a cobrar o despacho de mala. Certo? Vamos, enfim, várias coisas. Quer um pouquinho mais de espaço? Pague tantos reais a mais para ter uma cadeira mais confortável. Ou seja, ela teve uma nova fonte de renda, agora vendendo cadeiras com mais espaço para aquelas pessoas que precisam ou que gostam. Ok? Ou seja, ela começou a trabalhar aqueles custos ali para poder sobreviver. E mesmo assim está ruim. O colega colocou aqui o Abraão, Azul e Gol também vão quebrar ou fazer fusão. Vivem dando prejuízo. Normal. Mas aí também tem que se avaliar o caixa, tá? Não é só o prejuízo por prejuízo. No caso delas, tá ruim de todo jeito. Certo? Eu diria que pior tá a Latam. Certo? A pior situação das três é a Latam. A Latam está em recuperação judicial. Certo? No Brasil, nos Estados Unidos e em outros países. Então, ou eles melhoram, ou eles se reinventam, né? Agregam valor, como a Patrícia colocou, ou vai ficar ruim, cada vez pior. Hoje, você entra num voo, tá certo? A gente tem período de pandemia, só tem água. E olha. Tá? Ok? Então, essa é a pergunta que não é quer calar, né? Como melhorar a eficiência? É só cortar custos? Não necessariamente. Agregue valor. Mostre valor do seu produto, do seu serviço. E tem gente que fala, olha, dependendo do nicho de setor que você venha a trabalhar, a ofertar seu produto, o cliente está disposto a pagar mais. Desde que o produto valha, né? Tenha um valor agregado ali. Certo? O corte de custos, mesmo quando necessário, a gente acabou de discutir, não pode ser efetuado aleatoriamente. Tem que verificar o que a gente pode fazer. Certo?
deve resultar principalmente da análise da eficácia e da eficiência das atividades que consomem os custos. Eu preciso de tanta gente dentro do voo, tanto funcionário? Posso diminuir a quantidade, certo? Eu não tenho mais como enfiar cadeira, né? Também eu não tenho mais como a questão de cobrar a passagem, né? Eu já estava vendo umas passagens, a Latam, ela estava vendendo passagens sem você ter, que não dão direito de você levar nem a bagagem de 10 quilos. Só pode levar itens pessoais, ou seja, no máximo uma mochila. Está chegando no extremo, certo? E vão cada vez mais cortando não, melhorando, né? E eu pensando que a concorrência era muito melhor que o monopólio. Olha, é melhor, tá? Apesar disso tudo, é melhor, Isa. Monopólio é pior. Monopólio não tem... O fato de não ter quem concorra, né? O famoso concorrente, o cara coloca o preço que quer. Aí ele vai fazer, tipo, ele vai oferecer um serviço ruim por um preço alto, porque só tem ele. Entendeu? E aí vai. É como identificar problema nas atividades, é outra questão, né? Analisar o comportamento da organização pela aplicação de medidas de desempenho. Tá? Os tomadores de desempenho deparam-se com 2 tipos de sinais. Quais são eles? Uma advertência da existência de um problema e um diagnóstico que identifica o problema. O que está acontecendo para as companhias darem tanto prejuízo? No caso do nosso exemplo, as companhias aéreas. Onde é que está o problema? Alguns dizem que é o leasing dos aviões que é muito caro. Outros dizem que é a baixa demanda nesse momento. Outros dizem que é o querosene de aviação, né, o combustível, que é pago em dólar. Então, ele vende uma passagem em reais e compra o combustível em dólar. Também tem isso. Há quem diga que são os salários altos dos pilotos e dos comissários. E aí vai. Aí a empresa vai fazer esse diagnóstico, tipo, são esses problemas. E vai ver o que pode fazer, quais as medidas podem ser implementadas. Aí o contador gerencial, sempre que for elaborado informação, deve avaliar os custos e benefícios da informação que a informação gerará. É aquela boa e velha situação. Custo-benefício, vale a pena ou não? Espera só um minuto. Até que ponto vale a pena aquela informação? Custo-benefício dela. Quando a análise das estimativas de custos necessárias para a realização de uma tarefa seja reparadora ou inédita, seja reparadora ou inédita, indicar que os custos serão superiores aos benefícios oferecidos por ela, então deverá ser descartada. Relação custo-benefício. Custo maior que benefício, descarta. Não tem para que eu querer isso. Aí vem a pergunta, por que a informação de custos é importante? Aí a contabilidade de custos, né? Porque para que se possa desempenhar adequadamente o gerenciamento de qualquer tipo de organização, são imprescindíveis as informações não só da estrutura organizacional, mas também da composição do custo da atividade que se pretende gerenciar. Se não tiver essa ideia, você vai ter problemas. Aí um exemplo, né? Por um lapso do motorista de uma organização, o transporte de 30 toneladas de trigo embalados em pacotes de 1 quilo foi feito do depósito central para uma das unidades do supermercado original, sem a devida documentação fiscal, ou seja, sem a nota.
A ação do fisco ocorreu no momento em que os empregados começavam a descarregar a mercadoria. Sem piedade, aquela unidade da organização arcou com uma multa de 3.600. A organização tinha ganho do seu fornecedor um abatimento de 30% do preço de compra, cuja bonificação seria repassada aos seus clientes varejistas. No caso aqui, 18 mil, a bonificação era 5.400, o custo, o valor total seria 12.600. O quilo do trigo no mercado atacadista era comercializado a 60 centavos e no varejista a 85. Com uma carga de 30 mil quilos, o lucro total desejado pela organização alcançaria o montante de 7.500. Para alcançar essa lucratividade, o supermercado tensionava, ou seja, ele tinha a intenção de vender o produto a 67 centavos no varejo, 18% abaixo do seu concorrente, por conta desse desconto. Aí é aquela coisa, tá, aí veio o cidadão e cometeu esse erro, né? Essa multa. Ou seja, comprometeu essa historinha aqui. Ou seja, ele fez todo o processo, ele conseguiu uma bonificação do fornecedor na intenção de conseguir um preço menor e, consequentemente, ganhar vantagem competitiva em relação ao seu concorrente. Mas errou, né? Teve um erro no meio do caminho. Okay? Aí o que o contador de custos deveria fazer, né? Para fixar o novo preço de venda, Garcia fez o seguinte cálculo. Custo, 12.600, né? Que já é o custo aqui menos a bonificação. A multa, que não existiria caso não tivesse acontecido esse erro, mais o lucro desejado. A gente não disse anteriormente que o lucro desejado era 7.500. O que acontece aqui? Eu vou ter um custo total, né, de 23.700. Se a gente considerar 23.700 dividido por 30 mil quilos, o custo por quilo dá 0,79. Aí, nesse caso aqui, era 0,67. Que a gente acabou de ver aqui. Com essa multa, ficou para 0,79. Certo? Vai ter um custo aí bem maior do que ele precisaria ter caso não tivesse essa multa. Entendeu? A necessidade de você conhecer cada detalhe e você conseguir agregar essas informações para no final você ter um custo adequado do produto. Tá? Aí a gente agora vai entrar naquelas boas e velhas terminologias da contabilidade de custos, vocês devem lembrar. Né? Despesa com matéria-prima ou custo de matéria-prima? Gasto ou despesa de fabricação? Gasto ou custo dos materiais diretos? Despesa ou gastos com imobilização? Custos ou despesas com depreciação? E aí? São alguns conceitos, né? Embaralhados aqui. Vamos no processo de relembrar e viver, né? Gasto, compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade. Desembolso. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Assim, temos gastos como a compra de mercadorias, gasto com a mão de obra, tanto da produção como da distribuição, gastos com honorários da diretoria, gastos na compra de um imobilizado, certo? Normalmente eu gosto de falar que gasto é a essência de tudo, né? Tudo começa sendo gasto. Depois a gente vai ter a noção. Esse gasto, ele se transforma em quê?
Ele é custo, é despesa, é investimento, enfim. A gente vai falar agora. Tá? Desembolso é o resultante, ou seja, é o pagamento resultante desse bem ou serviço. Eu tirei dinheiro. Tá? Assim, temos gasto com a compra de matéria-prima, gasto com a mão de obra, tanto da produção como da distribuição, gasto com honorário da diretoria, gasto na compra de um imobilizado. Se eu estivesse falando em desembolso, estaria falando pagamento da matéria-prima, certo? Pagamento da mão de obra, tanto da produção como da distribuição, gastos com honorário da diretoria, ou seja, pagamento, aí sim, ali é desembolso, ok? Investimento é um gasto que, por ele ter uma vida útil relevante, ele acaba sendo ativado. Essa é a essência. Ou seja, é um sacrifício financeiro, como a gente coloca aqui, havido pela aquisição de bens ou serviços, gastos, que são estocados no ativo. Eu tive um gasto com a compra de uma máquina. Essa máquina, ela vai gerar benefícios futuros? Sim. Então, esse gasto ele vai ser ativado. Vai para o ativo imobilizado da empresa. Certo? E, uma vez no ativo, se ele for imobilizado, ele vai ter depreciação. Okay? E, no caso de depreciação, no caso, ele vem a ser utilizado. Se essa máquina ela for utilizada para fins de produção, essa depreciação, tá, vai ser considerado como custo do produto. Vai estar lá inserido do custo do produto, se eu estiver falando em custeio por absorção. Ok? Custo é um gasto relativo a bens ou serviços utilizados na produção de outro bem e serviço. O custo é um gasto que, pela sua essência, pela sua finalidade, ele se transforma em custo. Matéria-prima. Ele vai ser utilizado na produção. Certo? O custo é também um gasto que só que reconhecido como tal, isto é, como custo no momento da utilização. Ah, eu comprei e estoquei. Vai ser custo? Nesse momento, não. Só vai ser quando ele for utilizado. Ok? Utilizado para a fabricação de outro bem ou serviço, tá? Ou prestação de serviço. Despesa é um gasto consumido, certo? Diretamente ou indiretamente para a obtenção de receita. A diferença aqui é que ele não faz parte do processo produtivo. Então, a comissão do vendedor é o exemplo clássico. Por exemplo, é um gasto que se torna imediatamente despesa. Quando acaba o processo produtivo, não se há mais do que falar de custo do produto. Tá? E isso do ponto de vista da contabilidade de custo tradicional. Acabou a produção, tudo que eu tenho para frente é despesa. Okay? Perda é um bem ou serviço consumido de forma normal. Enchente é o principal conceito, né? Involuntariedade. A empresa estava lá tudo estocado e encheu. Teve uma enchente. Perdeu. Tudo ou em partes. Aí a perda. Há que se fazer uma diferenciação, né? Perdas normais são apropriadas ao custo do produto. E perdas anormais são apropriadas ao resultado do exercício. Vocês provavelmente já viram esse exercício aqui, né? E aí, qual seria a classificação? Vamos agora abrir o microfone e falar.
Compra de matéria-prima. Investimento. Investimento, certeza? Alguém acha diferente? Obrigado pela atenção. Consumo de energia elétrica da produção. Custo. É o clássico, né? Utilização de mão de obra na produção. Custo. Consumo de combustível no administrativo. Despesa. Despesa. Ficou feio o D, mas é um D, tá? Gastos com pessoal do faturamento. Salário. E aí? Despesa também. Sim. Aquisição de máquina. Investimento. Depreciação. Das máquinas. Aí Despesa. depende, né? Eu diria que depende. Essa máquina é do administrativo? Se for, é despesa. Se for da produção, custo. Remuneração do pessoal da contabilidade. Despesa. Oi, velha despesa, né? A gente sempre é despesa. Na cabeça do povo. Pagamento de honorários da administração. Despesa, né? Depreciação do prédio da empresa da administração. Despesa. Despesa. Tranquilo para todo mundo, né? É. Tem mais uma bateria agora aqui. Mais outra. Tem não. E agora essa. Utilização da matéria-prima. Eu acho que custo. Custo, né? Aí. Aquisição de embalagens. Investimento. Certeza? Não está usando, né? Aí eu faço uma pergunta. Essa embalagem, ela pode ser custo, pode ser despesa no momento da utilização, correto? Ok, Tiago, sem problema. Pode ser custo ou pode ser despesa. Se a embalagem ela é essencial para o produto, ela é custo. Se a embalagem ela não é essencial para o produto, ela é despesa. Tá? Deteriorização do estoque de matéria-primas por enchente. Perda. É boa e velha perda, né? Anormal. Remuneração por tempo de greve. Pessoal em greve. E aí? Despesa, eu acho. Professor, eu não entendi uma coisa desse pessoal. Esse pessoal ele pode ser tanto do administrativo quanto da produção ou só administrativo? Pois é. Pode ser qualquer coisa. Depende. Ela pode, aí é aquele muito velho ditado, né? A gente vai considerar, se for administrativo, é isso. Se for se for da produção, é aquilo. E aí, o que é isso e o que é aquilo? Se for do administrativo,
Despesa. Despesa. Tá. E se for da fábrica? E aí? Porque assim, né? Eu acho que todos vão para salários a pagar, né? E salários a pagar é uma despesa, né? Aí agora eu não sei se é despesa ou custo. Não necessariamente a despesa. Se for considerar, se estiver num ambiente de indústria, vai ter que ser separado o que é salário dos funcionários da administração. Aí sim vai ser despesa. Isso em condições normais, tá, gente? E vai ter o salário dos operários, da fábrica, né? Chão de fábrica. Que aí vai ser custo. Certo? Tem que ser feito esse controle. Essa separação. Por quê? A mão de obra que trabalha na fábrica vai fazer o custo dela vai fazer parte do custo do produto. Certo? Então, no nosso caso aqui, se for o pessoal em greve da fábrica, é custo. Tá? Geração de sucata no processo produtivo. É um custo? Certeza? Pode ser perdas também? Às vezes, aí tá até mais além. Pode ser custo, pode ser despesa. Mas às vezes essa sucata gerada, ela vira um subproduto. Certo? Por exemplo, sobrou tecidos que não dá para fazer camisa, mas dá para fazer um outro produto. A empresa vai lá e utiliza para aquela finalidade e consegue vender esse subproduto. Certo? Também tem essa avaliação. Aí, geração de sucata, o que vocês falaram mesmo? Custo. Custo? Sim. Estrago acidental e imprevisível de lote de material. Uma perda. Perda, né? Perda é sempre mais fácil, porque sempre tem o viés do imprevisível, do anormal. Então fica mais fácil de identificar. Gasto com desenvolvimento de novo produto e processo. O investimento? Sim e talvez. Certo? Se a gente for olhar a fundo, se a gente for pela contabilidade de custos, sim, investimento. Se a gente for olhar para a contabilidade societária, a gente vai ter que ter alguns pré-requisitos para ser reconhecidos daí como um intangível. Tipo, eu estou melhorando o processo de o desenvolvimento, não, o meu processo produtivo. Tá? Tem que dar uma avaliada. Certo? Mas para fins de contabilidade de custos, sim, investimento. ICMS. E aí? Como você falou, depois de todo o processo de produção acabar, né? Vira despesa, né? Sim. Lembre que o ICMS contido na compra de mercadoria ele é retirado, né? Os impostos recuperáveis ele é retirado da matéria-prima, da mercadoria, e vai para o estoque apenas o valor das mercadorias. Ok? Lembre-se disso. Comissão, proporcionais às vendas. Despesa, né?
Reconhecimento de duplicata como não recebível. Despesa. Ok? Tranquilo até aqui? Até aqui, sim. Bom que a gente está relembrando, né, o que a gente já viu em matérias anteriores. Agora tá ótimo. Aguardem. Ok? Então, os custos são classificados como direto e indireto. Daí tá tranquilo para todo mundo, né? Para identificar se o custo é direto ou indireto, deve-se primeiro ter bem claro qual a atividade ou objeto social do estabelecimento. Aí os custos diretos são aqueles que são apropriados ao produto diretamente, diretamente a determinados objetos de custeio, buscando haver uma forma objetiva e economicamente viável para isso. Os custos indiretos são os gastos que não podem ser relacionados de forma direta ao objetivo ou direta ou objetiva ao produto. Daqui é tranquilo. Fixo e variável também. Tá? Custo fixo permanece fixo, independente do nível de produção. Aí o custo fixo, gasto, segurança, manutenção do prédio, aluguel, parará, e outros exemplos. E outros. E os custos variáveis são aqueles que variam diretamente em relação ao total e proporcionalmente às mudanças do nível de produção. Energia elétrica, matéria-prima e etc. Embalagens. Lembrando que o custo variável unitário é fixo e o custo fixo unitário é variável. Tranquilo? Ou confundir todo mundo? Deu uma confundida, professor. Ah. O que é o custo variável em essência? Ele varia com o volume de produção. Se eu falo para você que o custo variável é 10, se eu produzo uma unidade, o custo variável vai ser o quê? O custo variável total. 1 vezes 10. R$ 10. Tranquilo? Se eu produzo 1.000 unidades, a 1.000 unidades, e considerando que o custo variável unitário é 10, o que vai acontecer? Eu vou fazer 1.000 vezes 10. 10.000. Tranquilo? Ou seja, Agora sim. o custo variável unitário vai ser o mesmo, vai ser 10. Eu produzindo 1 ou produzindo 100 ou 1.000. Agora vamos para o variável. Aliás, para o fixo. Né? O custo fixo de aluguel é R$ 10.000 da fábrica. Esse aluguel ele vai ser R$ 10.000 se eu produzir uma unidade ou se eu produzir 1.000 unidades. Ok? O custo fixo total. Agora, se eu olhar o custo fixo unitário, se eu produzir uma unidade, esse custo fixo unitário vai ser 10.000. Vai ser 10.000, que é o valor do aluguel, dividido por 1, que vai dar 10.000. Ok? Agora, se eu pegar 10.000 de aluguel e nesse mês eu produzir 100 unidades, quanto é que vai ser o custo fixo unitário? 10.000 dividido por 100. Concorda? Quanto é que isso vai dar unitariamente? Deixa eu abrir a calculadora aqui.
Fica melhor a visualização. Eu tenho um aluguel de 10 mil, dividido, eu produzi 100 unidades. Vai dar, o custo fixo unitário vai ser igual a 100. Ficou claro agora? Quando eu falei o custo fixo, o unitário é variável. Oi. De novo, eu tenho um aluguel de 10 mil reais. E nesse mês eu produzi uma unidade. Então, o custo fixo unitário vai ser 10 mil dividido por 1. Vai dar 10 mil reais. No caso do aluguel. Se eu tenho um aluguel de 10 mil reais e eu produzi nesse mês 100 unidades, o custo fixo unitário vai ser 100. Por isso que eu falei que o custo fixo unitário é variável. Essa é uma grande pegadinha que todo mundo fica assim, oi, por que fixo, variável? Como assim? Ok? Posso passar? Ou buguei o juízo de todo mundo? Buguei. Então a gente já está no último também. Ok? Aí um exemplo. Classificar os eventos descritos a seguir em custo fixo, custo variável, custo direto ou custo indireto. Compra de matéria-prima para os produtos A, B e C no valor de 10 mil reais. E aí? Matéria-prima. Custo direto, Direto. E o que mais? Só direto? Essa letra tá horrível. E variável. Custo variável, né? Por que variável? Depende, né, de cada mês, da produção. Se eu produzir mais, eu vou precisar de mais. Pelo menos em teoria, né? Consumo de energia elétrica para os produtos A, B e C. O valor de 2 mil reais. Consumo de energia elétrica. É custo fixo ou variável? Variável. E é custo direto ou indireto? Custo indireto, né? Gasto com mão de obra para a produção do produto A no valor de 3 mil. Se é para o produto E, é custo direto, né? E é custo variável? Depende, né? Por quê? Pode ser fixo também. Ah, não, é variável. Variável. Consumo de combustível é utilizado no processo produtivo dos produtos A e B.
Aqui nós temos um probleminha nesse número 1. Aqui é indireto. Que é produto A, B e C. Eu vou apropriar não diretamente aos produtos. Eu vou fazer um rateio para encontrar a conta de cada um. Certo? É a mesma ideia. É a mesma ideia aqui do combustível. Consumo de combustível utilizado no processo produtivo de A e B. São 2 produtos. Então, custo indireto e variável. Consumo de matéria-prima para os produtos A, B e C no valor de R$10.000. Isso aqui tá até repetido, né? Custo indireto, custo variável. Consumo de embalagens para a produção do produto B no valor de R$1.000. Custo direto, custo variável. Lembre-se que aqui é para a produção, ou seja, é uma embalagem necessária para o produto. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo. Aí as referências, tá? A gente utilizou. Dúvidas ou dívidas? Pelo dia do mês é dívida, né? Então, pessoal, a nossa aula de hoje era essa, tá? Aqui o meu contato, o e-mail institucional. Tem aqui as redes sociais, Instagram, e tem o professor Márcio e o Márcio Oliveira Quirino. Instagram, Facebook Márcio Quirino e YouTube Professor Márcio César. Ok? Eu quero avisar para vocês que essa aula vai ficar gravada. Nos próximos dias eu vou disponibilizá-la, tá?